expectativa é uma viseira. Aqui quem fala é o Alex Fagundes. Seja muito bem-vindo, meu amigo, minha amiga, ao podcast Escreva Sua História. Essa é a nossa reflexão filosófico-terapêutica diária para te ajudar a se olhar e olhar o mundo. Não me interessa a tua cor, o teu credo, as tuas escolhas. O que me interessa é que tu pode hoje mesmo ser alguém ainda melhor para ti mesmo. A expectativa é uma viseira. Vamos falar disso. Mas por quê? Eu sei que ontem eu te dei uma tarefa e eu disse que a gente ia olhar hoje. Mas guarda para amanhã, porque esse assunto veio ontem na constelação e eu achei muito importante conversar contigo hoje sobre isso. Olha só, quando a gente cria expectativas, a gente coloca um rótulo, uma viseira, aquelas viseiras de cavalo, lembram? Que o cavalo usa uma viseira que bloqueia a visão lateral e ele só enxerga uma coisa, o que o cavaleiro quer que ele enxergue. E aí ele não tem escolha de ir para outros lugares, porque ele está só olhando para onde tu quer que ele olhe. A expectativa funciona mais ou menos assim. Tu define um objetivo, tu escolhe que o resultado esperado é só aquele, e tudo que vier errado ou diferente do que tu quer, tu considera errado. Olha só que louco que a gente é. Tu definiu que tu quer o resultado A. Por exemplo, tu quer comprar um computador. E tu definiu que tu quer um computador do tipo tal, com tal configuração. Sem papo técnico, tá? Só que aparece um monte de oportunidades melhores, às vezes, e que tu olha e não aceita. E que poderiam ser 10 vezes melhores para ti. Mas como não é o que tu quer, tu ignora qualquer possibilidade. Isso é o que a expectativa faz. Ela nos fecha para as oportunidades que a gente não se dá conta. E nossa, eu tenho milhares de exemplos de expectativa. Quando a gente deseja que algo seja de uma maneira, a gente cria uma expectativa mesmo que a gente não queira. Só que, e aí vai a inteligência emocional. Quando a gente percebe isso, é quando a gente precisa respirar e pensar. Isso é eu fazendo tipo uma birra, ou eu realmente preciso só desse resultado? Porque se tu for parar para pensar, tem um monte de possibilidades e oportunidades que às vezes são até melhores do que tu quer, mas a gente se fechou para essas oportunidades. Tenho exemplos, eu posso te dar um monte. Tem muita gente que chega no consultório, muitas vezes, para fazer uma técnica chamada renascimento. E é uma técnica muito boa. Só que, normalmente, quem chega para fazer essa técnica é encaminhado porque fez algum treinamento que tinha renascimento, e quando foi para o treinamento, normalmente as pessoas dizem: nossa, tal dia do treinamento é fantástico, porque eu vi isso, eu vi aquilo outro. E aí a pessoa chega com aquela expectativa. E aí pensa, acontece um monte de coisa legal para ela, mas se ela não teve aquele resultado que ela esperava, não funcionou. Então, quando a pessoa chega no consultório, a primeira coisa que eu faço é: vamos alinhar a tua expectativa. Se tu só respirar e não acontecer nada, já tá bom. Porque o resultado não é uma regra. O resultado é aquilo que tu precisa. Isso numa técnica terapêutica, mas quantas vezes tu decidiu que tu queria trocar de carro, tu queria comprar uma casa, e as coisas não deram certo como tu queria? Eu me lembrei agora de uma pessoa que eu conheço que ia comprar uma casa, e aí, eu acho, se não me engano, era num leilão, e aí a casa, ela deu um lance e não ganhou a casa, e ficou muito mal. Mas ela ficou muito mal porque ela criou a expectativa na sua cabeça que aquele lance dela iria com certeza tirar a casa, e com isso ela estaria se mudando em uma semana.
Ela só esqueceu que outras pessoas também dão lances nisso. E outra pessoa deu um lance R$ 10 a mais. E quando isso acontece, a outra pessoa ganhou e ela ficou mal. Porque, na verdade, ela criou a expectativa que o lance dela era imbatível. E que só aquela casa resolveria. Passou um tempo e ela comprou uma outra casa. Melhor até que a primeira. Mas por que ela sofreu no primeiro? Porque ela se agarrou na expectativa como único resultado possível. E é aí que ela se torna uma viseira. Tu criar uma expectativa, tu definir o que tu deseja é bom. Mas quando isso te trava e te impede de olhar o resto, isso é um problema. Para não ficar em branco, como sempre o Alex gosta de dar uma tarefinha, presta atenção, olha para ti e vê quantas vezes tu sofreu porque o resultado não era exatamente o que tu queria e no final das contas tu teve um resultado que pode ter sido até melhor do que o original. E me conta aí o que se aconteceu muito contigo isso. E quanto mais tu comentar, se tu tá no Spotify, te inscreve, se tu tá no YouTube, te inscreve no canal, ativa o sininho, que é pra tu saber quando tem vídeo novo. Mas na dúvida, todo dia de manhã. Certo? Então até amanhã e aí sim a gente vai trabalhar o que a gente olhou ontem, tá bom? Um bom dia pra ti. Até mais.